Venho à tribuna do Senado tratar de um assunto que muito tem me preocupado: o excessivo crescimento populacional das chamadas regiões metropolitanas. Externo esta preocupação porque sou uma pessoa que veio do meio rural, que veio do interior do estado do Paraná, e, para ser mais sincero, eu sou do interior, porque sou de uma cidade de uma população de pouco mais de 4.000 habitantes e morava no interior, inclusive, dessa cidade, até os meus 19 anos. E há muito tempo venho observado essa crescente movimentação do homem do interior que vem para os grandes centros. Aconteceu comigo, aconteceu com meus irmãos e continua acontecendo com a maioria dos jovens residentes em pequenos municípios do país, que migram para os maiores centros urbanos em procura de emprego e oportunidades. A consequência desse perverso fluxo migratório é conhecida e repercute negativamente na qualidade de vida da maioria dos cidadãos do nosso país. Afinal, o crescimento excessivo dos grandes centros urbanos não tem sido acompanhado pela oferta de serviços e pela infraestrutura necessárias para o atendimento das demandas desses grandes contingentes. E o pior, senhoras e senhores senadores, não se vislumbra a curto prazo qualquer ação que possa reverter essa lógica. Muito ao contrário, a tendência é de piora desse quadro. Tal situação é constatada, por exemplo, em recente e competente estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, de autoria do pesquisador e urbanista Bernardo Alves Furtado, intitulado Metrópoles e suas periferias. Breve análise empírica como diagnóstico. O texto do IPEA, segundo seu autor, busca discutir as vulnerabilidades do meio urbano metropolitano do Brasil. Para tanto, utiliza-se de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, para analisar a situação demográfica de 9 capitais do nosso país: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Das suas periferias metropolitanas e do interior e de seus respectivos estados. Em seguida, o estudo observa a distribuição das receitas orçamentárias entre os municípios a partir dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Senhoras e senhores senadores, chega-se, a partir da interpretação dos dados coletados, a algumas importantes conclusões. Primeiramente, constata-se que nos últimos 10 anos, dos 9 estados analisados, em 7 deles a população dos municípios que compõem as áreas metropolitanas ao redor das capitais foi a que mais cresceu quando comparada ao crescimento populacional das cidades do interior do nosso país. A verdade é que os pequenos municípios são, em sua maioria, incapazes de gerar emprego e renda em seus domicílios e, assim sendo, sobretudo para as gerações mais novas, a única alternativa restante é procurar oportunidade nas grandes cidades. Muitos apontam a redistribuição do FPM como uma forma de melhorar a capacidade de gestão dos municípios do interior e incentivar a fixação do povo nesses locais. Porém, se não houver complementarmente uma política de geração efetiva de emprego e renda no meio rural e nas pequenas e médias cidades do nosso país, não teremos êxito. Encerro chamando a atenção a toda a casa para a reflexão sobre a importância de promovermos o desenvolvimento econômico e social de todo o país, incluindo de forma estratégica para o futuro da nossa sociedade um olhar especial para o interior do país. Eu tenho observado, senhor presidente, que nós estamos diante de um futuro e eminente grande êxodo dos pequenos e médios municípios
para os grandes centros. Talvez seja a segunda grande migração, depois daquela que ocorreu na década de 70 e 80, do meio rural para as cidades. Eu tenho observado e me preocupado bastante com esse assunto, até mesmo porque nestes municípios, nessas cidades do interior do meu estado, no interior de todos os estados brasileiros, senhor presidente, o que está faltando é oportunidade de emprego. Na minha observação, são duas as formas de fixação do cidadão à localidade. A primeira dela é pelo emprego e a segunda dela é pelo casamento. Outras também existem, mas são sazonais.